Muito bem, nós vamos começar a falar de equilíbrio químico. Equilíbrio químico trata de uma situação onde todos os componentes ficam com concentração constante em sistemas fechados. Acontece que muitas equações importantes acontecem em sistemas fechados. As reações que acontecem nos seres vivos e outros exemplos aí. Muito bem, nem todas as reações são reversíveis, mas as que são sempre atingem estado de equilíbrio a uma dada temperatura. Se mudar a temperatura, esse estado de equilíbrio também muda. Muito bem, aqui um exemplo. N2O4 é um gás incolor e NO2 é um gás acastanhado. Se eu colocar dentro de um recipiente fechado o gás incolor puro, depois de um tempo eu vou ver que ele vai ficar ligeiramente acastanhado. Da mesma maneira, se eu colocar o NO2 puro e ele estiver bem castanho quando eu colocar no sistema fechado, depois de um tempo eu vou ver que esse acastanhado vai ficar mais claro. Por quê? Porque o sistema vai entrar em equilíbrio. E no equilíbrio químico, eu terei uma composição desses dois gases. Eles não estarão mais puros, nem só castanho, nem só incolor. Uma tonalidade intermediária, porque no equilíbrio, a concentração desses dois fica constante. Então, naquela determinada temperatura, a tonalidade ficará intermediária entre as duas, porque no sistema eu terei uma concentração constante daquelas duas substâncias naquela dada temperatura. Isso quer entrar em equilíbrio. Então, a gente tem que pensar que estão ocorrendo choques efetivos nos dois sentidos. Existem choques efetivos entre as moléculas de N2O4 formando NO2. E ao mesmo tempo existem choques efetivos das moléculas de NO2 formando N2O4. Isso que é uma reação reversível. Acontece que em uma determinada temperatura chega uma hora que essas concentrações se tornam constantes. Muito bem. Nós já vimos em cinética que a velocidade direta será igual à constante da velocidade direta, da reação direta, constante de velocidade da reação direta, vezes a concentração do reagente da direta elevado a um coeficiente. E vimos que a velocidade da reação inversa é igual a constante de velocidade da reação inversa vezes o reagente da reação inversa elevado a um expoente. Esse expoente, no caso dos equilíbrios químicos, será igual ao coeficiente dos componentes, porque em reações reversíveis, tanto a direta quanto a inversa são elementares. Elas não vão em etapas e voltam em etapas. Então, nas leis de velocidade das reações reversíveis, pense em reação direta elementar, reação inversa elementar. E os coeficientes serão os expoentes das equações. Ok. Indo aqui para o gráfico. Esse gráfico é importante de você entender. No tempo zero, a velocidade da direta é máxima, porque a concentração do reagente da direta é máxima no tempo zero. No tempo zero não formou nada de produto ainda, a concentração do reagente da direta é máxima. Se a concentração da reagente da direta é máxima, a velocidade direta é máxima no tempo zero. Ao mesmo tempo, a velocidade da inversa é zero, porque no tempo zero, o reagente da inversa, que é o produto da direta, não existe ainda no tempo zero. Então, a concentração do reagente da inversa é zero no tempo zero e a velocidade inversa
é zero no tempo zero. Mas quando a reação começa a acontecer, a concentração do reagente da direta começa a diminuir e a concentração do produto, que é o reagente da inversa, começa a aumentar. Então, a velocidade da direta começa a diminuir e a velocidade da inversa começa a aumentar. Inevitavelmente, para essa reação reversível, ocorrendo em sistema fechado, uma hora essas velocidades vão se igualar, porque uma está diminuindo, a outra está aumentando. No momento em que essas velocidades se igualarem, é o momento que a gente diz que o sistema entrou em equilíbrio químico e a concentração dos componentes se torna constante. As concentrações dos componentes no equilíbrio. Aqui o gráfico das velocidades se igualando no tempo de equilíbrio. No mesmo tempo que as velocidades se igualaram, as concentrações se tornam constantes. Lógico. Pensa comigo. Olha aqui uma equação. N2O4 virando 2NO2. Se a velocidade que o N2O4 está sendo consumido é igual à velocidade que o N2O4 está sendo formado, a concentração do N2O4 fica constante. E isso acontece para qualquer componente da equação que está em equilíbrio, pois a velocidade da direta e da inversa é igual no equilíbrio. Então a concentração de todo mundo se torna constante mesmo. Quando as velocidades direta e inversa se tornam iguais, as concentrações se tornam constantes. Mas as concentrações se tornarem constantes não significa as concentrações se tornarem iguais. O que se torna igual no equilíbrio são as velocidades direta e inversa. As concentrações se tornam constantes. Mas essas concentrações constantes podem acontecer em várias situações. Eu posso ter um equilíbrio onde as concentrações se tornaram constantes, mas as concentrações dos produtos é maior do que dos reagentes. Eu posso ter um equilíbrio onde as velocidades direta e inversa se igualaram, as concentrações se tornaram constantes, mas as concentrações dos reagentes são maiores do que as concentrações dos produtos. E eu posso ainda ter um equilíbrio até em que as velocidades se igualaram e as concentrações também se igualaram. Isso pode acontecer, mas as concentrações, elas não necessariamente se tornam iguais. Quem necessariamente se torna igual no equilíbrio é a velocidade direta e inversa. As concentrações, elas se tornam constantes no equilíbrio. Algebricamente, é possível calcular o valor da constante de equilíbrio até para fazer algumas análises. Se a constante de equilíbrio for alta, se a constante de equilíbrio for baixa. A gente sabe que no equilíbrio a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então eu posso igualar as expressões da velocidade direta e inversa. O reagente da inversa é o produto da direta e eu já substituí aqui. O que eu fiz? Eu passei o KI para baixo do KD e passei o reagente da direta para baixo do reagente da inversa, que eu chamei de produto da direta, normal. A constante de equilíbrio, que é o Kc, ela pode ser calculada tanto em termos da constante de velocidade direta dividido pela constante de velocidade inversa, como eu posso calcular Kc usando as concentrações de produtos e reagentes no equilíbrio. Raramente o Kc é calculado usando as constantes de velocidade, sempre usando as concentrações dos componentes produto e concentrações dos componentes reagentes elevado aos seus coeficientes, porque em reações reversíveis os expoentes são os coeficientes porque são elementares. Muito bem. Aqui um pouco sobre a análise que a gente vai realizar em alguns exercícios. Se eu tenho um equilíbrio onde a concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes, eu vou ter um K maior, uma constante de equilíbrio maior. Se tem mais produto no equilíbrio, o Kc será maior, porque Kc é concentração de produto sobre reagente. Agora, em equilíbrios onde a concentração dos reagentes são maiores do que as concentrações dos produtos, eu terei um Kc baixo.
porque as concentrações dos reagentes são maiores do que a dos produtos. Kc é sempre produto sobre reagente. Se eu tiver mais reagente no equilíbrio, eu vou ter um Kc menor. Se eu tiver mais produto no equilíbrio, eu vou ter um Kc maior. Para equações que contenham componentes gasosos, a gente ainda pode calcular uma constante em termos de pressões parciais, porque pressões parciais para componentes gasosos funcionam como concentração. Só que aí a constante passa a ser chamada de Kp. E no cálculo da expressão de Kp só entram os componentes gasosos. E agora, no lugar de eu falar da concentração molar dos componentes, eu vou falar da pressão parcial dos componentes que forem gasosos. Continua elevado ao seu próprio coeficiente. É igual à expressão de Kc, mas no lugar de concentração molar, a gente usa a pressão parcial. E só vão ter pressões parciais os componentes gasosos da equação. Isso, quando aparecerem os exercícios, vai ficar mais claro. Os equilíbrios químicos podem ser homogêneos ou heterogêneos. Serão equilíbrios químicos homogêneos quando a gente tiver equações reversíveis em sistemas fechados e todos os componentes estiverem em mesma fase, ou todo mundo líquido, ou todo mundo gasoso. Isso que é um equilíbrio homogêneo. No equilíbrio heterogêneo, alguns componentes não estarão em mesma fase que outros componentes, no sistema reversível, em sistema fechado. Muito bem. Então, quando eu tenho um sistema homogêneo, fica fácil fazer a expressão de K. Kc vai ser a concentração molar de CO, que é produto, elevado a 1, que é o coeficiente de CO, vezes concentração molar de Cl2, que é produto, elevado a 1, que é o coeficiente de Cl2, dividido pela concentração molar de CoCl2, que é reagente, elevado a 1, que é o coeficiente de CoCl2. Se eu quisesse calcular o Kp, no lugar das concentrações molares desses componentes gasosos, eu calcularia com as pressões parciais desses componentes gasosos. Aí, ou o enunciado me falaria as pressões parciais, ou nós teríamos que lembrar das nossas aulas de gases, pressões parciais, frações molares. Nos equilíbrios heterogêneos, nós temos que lembrar de alguns conceitos. Primeiro, os sólidos não apresentam variações de concentrações compatíveis com as variações de concentrações dos componentes líquidos ou gasosos. E seus expoentes, componentes gasosos e seus expoentes, não participando da expressão de K. Bom, o que vem a ser isso aí? Imagine um componente sólido no meio de componentes líquidos e gasosos. A variação de concentração desse componente sólido é muito pequena perto da variação de concentração dos componentes líquidos e gasosos. Eles estão com uma cinética muito maior. O componente sólido está mudando a concentração só ali no seu limite. Então, como existe uma discrepância entre a variação de concentração do sólido e dos outros componentes que são líquidos ou gasosos, os componentes sólidos nunca entram na fórmula da expressão de Kc. É como se o seu expoente fosse zero. Muito bem. A água. Quando você tem um sistema bem diluído, você tem um sistema que tem bastante água em relação aos outros componentes. E, de novo, nesse caso, a variação de concentração da água será desprezível perto da variação de concentração dos outros componentes, porque tem muita água em relação aos outros. E quando a variação de concentração é tão discrepante, assim como nos sólidos, a água não vai entrar na expressão de K. Então a água nunca entra na expressão de K? Claro que entra, mas se for um sistema bem diluído, aí não, porque ela está em quantidade muito maior que os outros e a variação de concentração dela não será compatível com a variação de concentração dos outros. Então quem não entra na expressão de K em equilíbrios heterogêneos são os sólidos e a água,
quando o sistema for bem diluído. Como que eu sei que o sistema é bem diluído? Ou o enunciado fala, ou algum componente da equação estará aquoso. Se algum componente da equação estiver aquoso, a água não entra na expressão de K. Aqui 2 exemplos. Nesse primeiro exemplo, você tem todo mundo no estado líquido. Você tem só o SO2 no estado gasoso. Tá vendo? Então, quando você for fazer a expressão de Kc, você vai colocar o MnSO4 elevado ao quadrado, o H2SO4 elevado ao quadrado, vezes a concentração molar de K2SO4 elevado a 1, dividido pelas concentrações molares dos reagentes. Bom, o KMnO4 e o SO2 entram na expressão de K. A água não. Por que a água não? Porque é um sistema bem diluído. Como você sabe? Porque tem gente aquosa, então tem muita água em relação aos outros, a água não entra. Então, vai ficar sobre o KMnO, a concentração molar de KMnO4 ao quadrado, vezes a concentração molar de SO2 elevado a 5, normal. Ah, dá para fazer Kp? Dá, porque tem um componente gasoso, só vai entrar ele no Kp. Ah, mas não tem nenhum gasoso no produto. Fica 1 sobre pressão parcial de SO2 elevado a 5. No Kp só entra gasoso. No Kc não entra sólido e água em sistema bem diluído. No Kp só entra gasoso. Aqui um outro exemplo, que a gente tem sólidos e aquosos e água. Olha aí. Aqui nenhum sólido vai entrar, porque sólido não entra na expressão de Kc. E também a água não vai entrar, porque a água está numa expressão que tem alguém aquoso, no caso, H2SO4. Se nenhum sólido vai entrar, e se nem a água vai entrar porque tem alguém aquoso, só vai entrar H2SO4? Com certeza. Vai ficar 1 sobre H2SO4 elevado ao quadrado. É isso aí. É importante agora a gente fazer exercícios para gravar tudo isso que a gente falou. Valeu!